O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um lamento de fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Por que me escondes, Maria? Por quê? A voz de Ana, trêmula e afiada como uma navalha enferrujada, perfurou o peito de Maria como se fosse o último acorde de uma guitarra mal afinada. Maria parou, as mãos tremendo contra a parede de azulejos frios, aqueles azulejos que contavam histórias de saudades antigas, de amores perdidos no mar. O coração dela batia descompassado, como o repicar dos sinos da sé de Lisboa ao amanhecer, anunciando não uma bênção, mas uma maldição. Ela virou-se devagar, os olhos negros fixos nos de Ana, que brilhavam sob a luz amarelada de um candeeiro de ferro forjado. Naquele instante, o silêncio que Maria tanto venerava como escudo desmoronou, revelando o abismo de um amor não dito, um crush secreto que a corroía por dentro como o sal do Tejo lambendo as pedras eternas da cidade. Maria cresceu nas ruas empedradas de Lisboa, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao aroma salgado do rio e ao perfume das jasmins que trepavam pelas varandas de ferro trabalhado. Filha de um pescador do bairro Alto e de uma costureira que bordava rendas ao luar, ela aprendera cedo que o silêncio era a armadura dos fracos. Fala pouco, Maria, que o vento leva as palavras e traz as tempestades, dizia-lhe a mãe, enquanto as agulhas dançavam no tecido, tecendo padrões de flores que lembravam os azulejos das igrejas antigas. Aos 10 anos, Maria já cantava fado nas tabernas escondidas, sua voz fina como um fio de linho, carregada de uma melancolia que os turistas estrangeiros aplaudiam com lágrimas nos olhos, sem entender que era o eco de uma solidão que ela ainda nem compreendia. Lisboa, com suas 7 colinas e seus miradores que prometiam vistas eternas, era um palco perfeito para segredos. O castelo de São Jorge vigiava do alto, como um guardião mudo, e o elétrico 28 rangia pelas curvas, levando almas perdidas de um bairro ao outro. Foi no verão de 2015, quando o calor abafava as ruas como um manto de luto, que Maria encontrou Ana. Elas se conheceram na feira de São Cristóvão, no Alto da Graça, onde o ar cheirava a churrasco de sardinhas assadas e a vinho verde fresco. Ana, com seus cabelos pretos curtos como os de uma rapariga do Douro, vendia pulseiras tecidas à mão, inspiradas nos padrões dos jales alentejanos. Olha esta, Maria, é como o Tejo, azul e cheio de curvas imprevisíveis, disse Ana, estendendo a pulseira com um sorriso que iluminava mais que o sol poente sobre o aqueduto das águas livres. Maria, que viera comprar um lenço para a mãe, sentiu um arrepio que não era do vento atlântico. Os olhos verdes de Ana, como as oliveiras centenárias de Évora, prenderam os dela, e naquele momento, algo se quebrou dentro de Maria, não o silêncio, mas a ilusão de que ele a protegeria para sempre. Os anos seguintes foram um bailado delicado de amizade e desejo contido. Elas partilhavam tudo, as noites de fado no Senhor Vinho, onde Maria cantava estranha forma de vida com a voz embargada, os olhos fixos em Ana que batia palmas no fundo da sala enfumaçada, os passeios pelo Chiado, parando nas livrarias antigas como a Bertrand, a mais velha do mundo, onde folheavam edições amareladas de Fernando Pessoa, sussurrando versos sobre o mar e a saudade. Ana falava de sonhos, queria abrir uma pequena loja de artesanato no Príncipe Real, um bairro de jardins escondidos e palácios renascentistas, onde as pessoas ainda acreditavam no amor como algo tangível, como o mármore das estátuas no Jardim Botânico. Maria ouvia, o coração apertado como um novelo de lã, tecendo mentiras de cumplicidade. Eu te apoio em tudo, Ana. Sempre, murmurava ela, enquanto dentro de si, o crush secreto crescia como era selvagem nas paredes de Alfama, sufocando-a devagar. A família de Maria era o espelho da sociedade portuguesa tradicional. O pai, com mãos calejadas pelo sal e pelas redes, contava histórias de Ulisses modernos nos mares da Madeira, mas nunca falava de sentimentos que não coubessem num copo de aguardente. A mãe, devota de Nossa Senhora da Conceição, bordava cruzes nos lenços e rezava o terço todas as noites, pedindo pela salvação das almas errantes. O amor é como o fado, filha, vem, dói e passa, dizia ela, sem saber que o amor de Maria era um fado sem fim, um lamento que ecoava nas noites de Lisboa sem que ninguém o ouvisse. A igreja de São Roque, com seus altares dourados e confissões sussurradas, era o refúgio de Maria, mas até lá, o padre idoso aconselhava: guarda teu coração no silêncio, minha filha, que Deus ouve o que não se diz. E assim ela guardava, acreditando que o silêncio era proteção, uma muralha contra o julgamento dos vizinhos que fofocavam nas varandas, contra a rigidez de uma nação que, apesar da revolução dos cravos em 74, ainda carregava o peso de séculos de fé e tradição.
Mas o crush secreto não era mero capricho, era uma febre que consumia Maria por dentro. Nas noites solitárias no seu quarto apertado no bairro Alto, com o som distante dos acordeões nas festas de Santo António, ela imaginava toques que nunca viriam, a mão de Ana no seu rosto, traçando as sardas como constelações no céu de Sintra. Escrevia cartas que queimava na lareira, palavras em português arcaico inspiradas em Camões, prometendo um amor que transcendia o corpo, que era a alma entrelaçada como as videiras nos vales do Alentejo. Tu és o meu mar, Ana, e eu a tua onda que não ousa quebrar, rabiscava ela, as lágrimas manchando o papel. O silêncio a protegia do mundo, mas internamente era veneno, insônias que a faziam vaguear pelas ruas ao amanhecer, parando no mirador da Senhora do Monte para ver o sol nascer sobre os telhados vermelhos, questionando se Deus, em sua infinita misericórdia, perdoaria um amor assim. Um dia, o destino, caprichoso como o fado, começou a tecer sua teia mais apertada. Era outono de 2022, quando as folhas das castanheiras no Rocio caíam como confetes de um carnaval melancólico. Ana anunciou, com o brilho nos olhos que Maria tanto amava, que conhecera alguém. É um rapaz do Porto, Maria. Trabalha no vinho do Douro. Imagina casar e ter uma vida simples, como nas canções populares. As palavras caíram sobre Maria como a chuva torrencial de novembro, encharcando-a até os ossos. Ela sorriu, o rosto uma máscara de azulejo rachado, e disse, que bom para ti, Ana. Mereces. Mas dentro, o crush secreto explodiu em chamas, queimando as entranhas como piripiri feijoadas das tascas. Naquela noite, sozinha no quarto, Maria chorou até o amanhecer, o corpo convulsionado, questionando se o silêncio não era proteção, mas prisão. As semanas seguintes foram um tormento disfarçado de rotina. Elas continuavam a se encontrar, almoços no Time Out Market, com pratos de bacalhau à brás e saladas de polvo, conversas sobre a política que agitava o país, as manifestações pelo clima no Terreiro do Paço, as greves dos professores e quando nas ruas de Belém. Ana falava animadamente do noivo, João, descrevendo seus olhos castanhos e sua paixão pelo fado de Coimbra, e Maria sentia, o estômago revirando como o mar em fúria na costa da Caparica. Internamente, o segredo a devorava, sonhos onde Ana a beijava sob as arcadas do aqueduto, visões que a acordavam suada e ofegante. Ela começou a se afastar sutilmente, inventando desculpas de ensaios para o fado, mas o laço era forte como as raízes das sobreiras no Alentejo. O primeiro sinal de rachadura veio na véspera de Natal, durante a consoada na casa da mãe de Ana, no bairro de Madragoa, com seus cheiros de rabanadas e bacalhau cozido. A família reunida, tias tagarelas com colares de coral do Algarve, primos cantando canções de Natal ao redor da lareira. Maria, convidada como irmã de alma, sentou-se ao lado de Ana, sentindo o calor do corpo dela como uma provocação divina. João estava lá, alto e sorridente, brindando com Porto Tawny. A amizade verdadeira, ergueu ele o copo, e Maria bebeu, o vinho amargo na garganta. Mais tarde, na cozinha, enquanto lavavam a louça, Ana se inclinou e sussurrou, sinto que estás distante, Maria. O que se passa? O coração de Maria parou, ela podia confessar tudo ali, sob o lustre de vidro soprado que tilintava como sinos. Mas o silêncio venceu novamente, e ela murmurou, nada, só o cansaço do fado. Ana franziu a testa, os olhos verdes perfurando-a, mas o momento passou como o elétrico 28 numa curva. O ano novo trouxe a tormenta. Lisboa acordava com os fogos do Tejo, explosões de cor que iluminavam o céu como promessas quebradas. Maria, no Mirador da Graça, assistia sozinha, o vento atlântico chicoteando seu casaco de lã. O crush secreto agora era uma ferida aberta, sangrando em cada memória. O dia em que nadaram na praia de Carcavelos, risos misturados à espuma das ondas, a viagem a Óbidos, o vilarejo medieval com suas muralhas e livrarias nas ruas de pedra, onde Ana lera poemas de Sofia de Melbrenner para ela ao pôr do sol. O amor é como o mar, Maria, vasto e imprevisível, dissera Ana então, e Maria quisera gritar que para ela, o amor era Ana, inteira e inescapável. Mas o destino, sempre traidor como nas tragédias de Gil Vicente, preparava a traição. Uma amiga comum, Teresa, uma rapariga de Setúbal com língua afiada como faca de ourives, descobrira as cartas queimadas no quintal da mãe de Maria. Eu vi as cinzas, Maria.
Palavras de amor para Ana? Como pode esconder isso dela? Teresa, movida por uma mistura de pena e curiosidade, confidenciou a Ana numa tarde chuvosa no café à brasileira, no Chiado. Ela te ama, Ana. Não como amiga. Como? Tu sabes. O mundo de Ana desabou como o terremoto de 1755, deixando ruínas de azulejos partidos. Quando Ana confrontou Maria naquela viela de Alfama, o grito foi o que rasgou o véu. Por que me escondes, Maria? Por quê? Eu confiava em ti. Maria caiu de joelhos, as pedras frias mordendo a pele, lágrimas misturando-se à chuva fina. Porque o silêncio me protegia, Ana. Da família, da igreja, do Portugal que ainda julga. Mas ele me destruiu por dentro, como o fado que canta sem fim. Ana, o rosto pálido como as paredes caiadas de uma aldeia transmontana, estendeu a mão, hesitante. Levanta-te, Maria. Não chores sozinha. O que se seguiu foi um turbilhão de emoções, um fado vivo nas ruas de Lisboa. Ana cancelou o casamento com João, não por Maria, mas por si mesma. Descobrira, no confronto, que seu coração batia por outro ritmo, um que ecoava de Maria. Elas conversaram horas no Senhor Vinho, sob o retrato de Amália Rodrigues, confessando medos e desejos. Eu sentia algo, Maria, mas o mundo nos ensina a calar, disse Ana, a voz rouca. A família reagiu como esperado. O pai de Maria, com fúria de pescador traído, trancou-a em casa, a mãe chorou rosários inteiros. Mas o bairro, surpreendentemente, murmurou menos do que o esperado. Lisboa, cidade de exílios e retornos, tinha aprendido com os cravos a florescer em solos áridos. O inverno de 2023 desabou sobre Lisboa como um manto de névoa do Tejo, envolvendo as ruas em um silêncio que Maria agora temia mais do que nunca. Após o confronto em Alfama, as duas mulheres se refugiaram em um pequeno apartamento no bairro Alto, um ninho de paredes forradas de azulejos desbotados e janelas que davam para o caos noturno de bares e fado. Ana, com sua determinação alentejana, herdada das avós que colhiam azeitonas sob o sol inclemente de Évora, insistira: não fugiremos, Maria. Enfrentaremos isso como as ondas do Atlântico, uma de cada vez. Maria, ainda frágil como uma taça de vidro de mursa, assentia, mas o peso do segredo revelado esmagava. O crush que outrora destruíra internamente agora era luz, mas a traição, não de Ana, mas da amiga Teresa, que espalhara o boato como sementes de papoula no vento, havia rachado algo irremediável. Teresa, com seus olhos de azeitona madura e riso fácil como o vinho de colares, aparecera na porta do apartamento uma semana após o escândalo. Eu fiz por bem, Maria. Pensava que o silêncio te matava. Mas suas palavras soavam falsas, como um fado cantado fora de tom. Maria, de pé na soleira, o coração latejando como o tamborim nas romarias de Nossa Senhora da Saúde, fechou a porta sem uma palavra. A traição de Teresa não era malícia pura, era o veneno da inveja, daquela rapariga que sempre invejara a conexão entre Maria e Ana, uma amizade que transcendia as fofocas das tascas de cais do Sodré. Ela quer o que não pode ter, sussurrou Ana mais tarde, enquanto preparavam um ensopado de grão de bico, ingrediente sagrado das mesas portuguesas. Mas Maria sabia que a dor ia mais fundo. Era o lembrete de que, em Portugal, segredos são como os morcela nos festejos, cortados para revelar o sangue. As noites eram um verdadeiro campo de batalha. Maria acordava suando, revivendo o grito de Ana na viela, misturado a visões de sua mãe rezando na sé, velas acesas para almas perdidas. Deus perdoa, mas o povo não, murmurava ela para si mesma, traçando com os dedos os padrões dos azulejos, que contavam histórias de santos e mártires, mas nunca de amantes do mesmo sexo. Ana, ao seu lado, a envolvia em lençóis de linho cru, tecidos em fábricas de Minho, e sussurrava canções de embalar do trás-os-montes, melodias que falavam de montanhas eternas e amores impossíveis. Somos como as moras encantadas das lendas minhota, Maria, presas em pedra, mas livres no coração. Aos poucos, o toque de Ana, um roçar de dedos na nuca, um beijo na testa como o orvalho da Serra da Arrábida, curava as feridas. O amor delas florescia devagar, romântico e humano, como as flores de laranjeira no rocio em abril, perfumando o ar sem alarde. Mas o conflito externo rugia como o mar na ericeira.
A família de Maria boicotava, o pai recusando-se a cruzar o Tejo para vê-la, enviando apenas caixas de conservas de sardinhas de Setúbal, um gesto mudo de amor relutante. A mãe, mais branda, visitava às escondidas, trazendo rendas bordadas e rezas sussurradas. Filha, o senhor ama a todos, mas o escândalo. Ana, por sua vez, enfrentava o noivo traído, João, que, num encontro tenso no Café Nicola, jogara o anel no chão de mármore, gritando: "Foste sempre dela, não minha." A traição dupla, a de Teresa e a ilusão do casamento, deixara Ana questionando sua própria identidade, chorando nas escadarias da glória, onde os funiculares rangiam como lamentos. Eu te amava sem saber, Maria. O silêncio nos roubou anos. Para sobreviver, elas mergulharam na alma de Lisboa. Participaram de um workshop de azulejos no Museu do Azulejo, em São Vicente, onde pintaram painéis azuis com cenas de amantes sob o luar de Mondego. Isto é nós, disse Maria, traçando duas figuras entrelaçadas entre flores de papoilas. Ana sorriu, os olhos úmidos, eterno como o Tejo. À noite, cantavam fados juntas no Faia, uma adega escondida no bairro Alto, onde fadistas anónimos derramavam almas em microfones enferrujados. Maria, com voz de veludo rasgado, entoava gaivota e Ana, nos violões, respondia com acordes que falavam de voos livres. O público, uma mistura de locais e expatriados, aplaudia, sentindo a eletricidade romântica no ar, sem julgar. Lisboa, afinal, era a cidade dos exílios poéticos, onde Pessoa dividira o eu em múltiplos amores. O ponto de viragem veio na primavera, durante a Semana Santa em Évora, terra natal de Ana. Elas viajaram de comboio, o alfa pendular cortando campos de sobreiras como uma flecha de desejo. Évora, com seu templo romano e ossário da Capela dos Ossos, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, era um lembrete da finitude, mas também da redenção. A família de Ana, camponeses de vinhas antigas, recebeu-as com desconfiança. O pai, com mãos enrugadas pelo sol alentejano, murmurou bênçãos católicas. As irmãs, com vestidos de chita florida, cochichavam nas sombras das oliveiras. Mas numa noite de procissão, sob as lanternas tremulosentes e o cheiro de incenso, Ana pegou a mão de Maria publicamente, diante do aqueduto romano. Isto é amor, pai. Humano, como o pão que partilhamos. O silêncio da família quebrou-se em lágrimas. O pai, recordando suas próprias saudades de juventude, abraçou-as, murmurando: "O Alentejo ensina paciência." De volta a Lisboa, o romance delas amadureceu em gestos cotidianos. Piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela e alfarroba, danças no São Jorge Café, ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado. Mas a sombra da traição persistia. Teresa enviava mensagens arrependidas, mas Maria perdoava à distância, sabendo que o perdão era o verdadeiro escudo português, forjado nas revoluções e nas ditaduras. O crush secreto, agora revelado, transformara-se em laço indestrutível, mas o preço fora alto. Noites de dúvida, onde Maria acordava gritando, o silêncio ecoando como um fantasma. O verão de 2023 irrompeu em Lisboa com uma fúria solar, transformando as ruas em fornalhas de alcatrão e os miradouros em oásis de brisa atlântica. Maria e Ana, agora inseparáveis como as torres gêmeas do Belém, decidiram selar seu amor com uma viagem ao Algarve, terra de falésias douradas e grutas azuis que sussurravam segredos ao mar. Vamos curar as feridas no sul, onde o sol perdoa tudo, propôs Ana, embalando malas de vinho cheias de trajes de banho inspirados nas pescadoras de Nazaré. Maria hesitou, o peito ainda apertado pela traição de Teresa, que se espalhara como boatos em feiras de Ourique, mas o olhar de Ana, verde como as algas de Sagres, dissolveu as dúvidas. Elas partiram de autocarro, o caminho ladeado por sobreiros e laranjais, cantando modinhas alentejanas que falavam de amor escolhidos como uvas maduras. Em Lagos, alugaram uma casa branca de cal, com varanda virada para a Praia da Luz, onde o sol se punha como uma romã aberta no horizonte. Os dias eram um bálsamo romântico, mergulhos nas águas turquesas da Ponta da Piedade, mãos entrelaçadas sob as rochas esculpidas pelo tempo, jantares de cataplana de marisco em tabernas de Olhão, com vinhos de lagoa que aqueciam o sangue como confissões. À noite, deitadas na rede de corda trançada, Ana traçava mapas invisíveis no corpo de Maria com os dedos, sussurrando: "Tu és minha falésia, firme contra as ondas."
O amor delas era assim, não fogo devorador, mas maré gentil, carregada de emoção humana, refletindo a alma portuguesa de resiliência e saudade. Mas o conflito não dormia. Cartas da Mãe de Maria chegavam pelo correio, cheias de recortes de jornais sobre valores tradicionais, misturados a receitas de caldeirada para nutrir o espírito. O pai, teimoso como um touro de ribatejo, enviava postais mudos de Mafra, com a basílica ao fundo como lembrete de glória católica. E Teresa? A Teresa reapareceu como uma gaivota insistente, ligando do norte. Eu errei, Maria. Deixa-me explicar pessoalmente. A traição dela, revelada como um veneno lento, havia infectado a amizade de infância. Teresa, invejosa da luz que Ana trazia a Maria, confessara o segredo não por bondade, mas para inserir-se no drama, como uma figurante em peça de teatro de Almeida Garrett. Ana, sempre a âncora, aconselhou: confronta-a, Maria. O silêncio já nos custou caro. Elas marcaram um encontro em Lisboa, no Jardim da Estrela, um oásis de palmeiras e estátuas de anjos que vigiavam os pecados humanos. Teresa chegou com um buquê de cravos vermelhos, símbolo da revolução, mas aqui, irônico como uma coroa de espinhos. Eu amava-te também, Maria. Como Ana. Mas vi-te sofrer e quis ser a salvadora. As palavras caíram como conchas partidas na areia de Comporta. Maria, o coração exposto como um mexilhão aberto, gritou: traíste-me por egoísmo. O meu silêncio era meu, não teu para quebrar. Ana, ao lado, segurou sua mão, um gesto de solidariedade que doía e curava. Teresa chorou, o rosto sulcado como as dunas de Costa Vicentina, e partiu, deixando os cravos murcharem no chão, uma traição perdoada, mas não esquecida, como as cicatrizes das Inquisições portuguesas. De volta ao Algarve, o incidente catalisou uma intimidade mais profunda. Elas visitaram a gruta de Benagil, remando num barco de fundo de vidro, o mar revelando segredos subaquáticos como o amor delas. Aqui, no ventre da terra, sinto-nos seguras, murmurou Maria, a voz ecoando nas paredes calcárias. Ana respondeu com um beijo leve, salgado de lágrimas e mar, um selo de compromisso humano, livre de julgamentos. O romance florescia em detalhes culturais, danças ao som de viola campaniça em festas de Vila Real de Santo António, onde raparigas em trajes de volantes giravam como flores ao vento, provas de medronho em tabernas de Monchique, o licor ardente simbolizando a paixão contida. Contudo, o C.A. Autral se avizinhava como uma borrasca do Atlântico. Em agosto, durante o Festival de Fado de Loulé, Maria recebeu uma chamada da mãe. O pai sofrera um AVC, caído nas redes do cais de Lisboa, murmurando seu nome em delírio. Vem, filha. Ele precisa de ti, não importa o que seja. O pânico invadiu Maria como a maré alta em Faro. Ana, prática como uma dona de casa minhota, arrumou as malas. Vamos juntas. O amor é família, mesmo partida. A viagem de regresso foi um calvário, o autocarro serpenteando pelas autoestradas, rádio tocando a mar pelos dois de Salvador Sobral, uma canção de vitória eurovisiva que agora soava profética. No hospital de São José, o cheiro de desinfetante misturava-se ao de pastéis de Belém trazidos pela mãe. O pai jazia pálido, tubos como veias de máquina, mas os olhos, ao ver Maria de mãos dadas com Ana, faiscaram reconhecimento. Filha. Perdoa um velho teimoso, sussurrou ele, a voz fraca como um fado moribundo. Maria chorou, ajoelhando-se ao lado da cama, o silêncio finalmente quebrado em perdão. Pai, o amor não destrói. Cura. Ana, discreta, esperou no corredor, lendo um livro de José Saramago sobre cegueira e visão, sabedoria para os tempos turbulentos. A recuperação do pai foi lenta, como vinha a envelhecer nas caves do Douro, mas trouxe reconciliação. Ele convidou-as para um jantar em casa, pratos de cozida à portuguesa fumegantes, e pela primeira vez, falou abertamente. Eu vi o mundo mudar desde os cravos. Deixa que mude dentro de mim também. A mãe, com rendas novas nos pulsos, abençoou-as com um terço escondido. A traição de Teresa, agora distante como as falésias do Cabo de São Vicente, perdia força. Ela enviou uma carta de desculpas de Setúbal, prometendo silêncio verdadeiro.
O outono de 2023 pintou Lisboa com tons de âmbar e castanho, as folhas das castanheiras no Eduardo VII caindo como confetes de um adeus melancólico. Maria e Ana, fortalecidas pela reconciliação familiar, decidiram formalizar seu compromisso, não num cartório frio, mas numa cerimônia íntima no convento dos Jerónimos, em Belém, onde os monges outrora rezavam por navegadores e amores distantes. Sejam como os descobrimentos, ousadas e eternas, brincou Ana, escolhendo um vestido de renda de Guimarães que ecoava as tradições minhota. Maria, com um fato de linho inspirado nos trajes de toureiro de Salvaterra, sentiu o coração leve pela primeira vez em anos. O crush secreto, que a destruíra como um vendaval interno, agora era hino de liberdade, cantado ao som de um quarteto de viola e guitarra na nave gótica, sob os tetos de corda que lembravam velas de caravelas. A cerimônia foi um tapete de emoção humana. Amigos do fado, com vozes roucas de noites em claro, entoaram Meu Amor, uma modinha que falava de uniões além do tempo. A mãe de Maria, com olhos úmidos, ofereceu um colar de filigrana de cima de Viana, símbolo de proteção minhota. O pai, ainda fraco mas firme, ergueu um brinde com moscatel de Setúbal. Às filhas que nos ensinam a navegar mares novos. Ana e Maria trocaram votos sussurrados, prometendo lealdade como o Tejo ao Atlântico, constante, mesmo em tempestades. O beijo selador, sob os arcos manuelinos, foi romântico e casto, um toque de lábios que carregava séculos de saudade portuguesa. Mas o idílio não era isento de sombras. A traição de Teresa ressurgiu como um eco indesejado durante a lua de mel em Sintra, a serra mítica de palácios e neblinas. Elas passeavam pelo Parque da Pena, com seus pavilhões coloridos como sonhos de rainha, quando Teresa apareceu, por acaso, segundo ela, com um cesto de queijos da serra e um pedido de paz. Eu mudei, Maria. Deixa-me ser parte disto. A inveja dela, outrora venenosa como o funcho selvagem das encostas, agora se disfarçava de remorso, mas Maria via através. Era o desejo de se inserir na felicidade alheia, como mera parasita. Não, Teresa. O teu silêncio agora é a melhor dádiva, respondeu Maria, a voz firme como as muralhas de Óbidos. Ana, protetora, interveio. Vai e leva a lição. O amor não se rouba. Teresa partiu, as lágrimas genuínas pela primeira vez, um capítulo fechado como as portas do Palácio Nacional de que é luz ao anoitecer. De volta à rotina, o casal abriu a loja sonhada de Ana no Príncipe Real, Azulejos do Coração, um espaço de artesanato lésbico português, vendendo pulseiras tecidas com fios de lã transmontana, azulejos pintados com cenas de amantes sob oliveiras e livros de autoras como Maria Isabel Barreno, que desafiavam o patriarcado com prosa afiada. Maria cantava fado ali nas aberturas, atraindo uma clientela diversa, casais jovens de Lumiar, expatriadas de Paris sonhando com Lisboa eterna. O negócio florescia como as glicínias nas varandas do Chiado, simbolizando a vitória do amor humano sobre o silêncio opressivo. O conflito maior veio do exterior, um eco da sociedade portuguesa ainda em transição. Durante o Orgulho Lisboa, no Terreiro do Paço, com bandeiras arco-íris dançando ao vento como velas de festa, um grupo conservador, fiéis da Opus Dei, com rosários e cartazes de família tradicional, protestou. Gritos de pecado misturavam-se ao som de tambores e canções de liberdade. Maria, no palco improvisado, sentiu o pânico subir como baile. Memórias do pai doente, da mãe rezando, do crush que a isolara. Ana, de mão dada, sussurrou: canta para eles, Maria. O fado converte corações. E ela cantou lágrima, a voz tremendo como folhas de sobreira, transformando o ódio em silêncio pensativo. Um homem idoso, com boné de pescador, aproximou-se após. Lembrei-me da minha irmã, que se escondeu assim. Deus abençoe. O momento foi CAO trau emocional, o confronto com o passado, a traição da tradição transformada em aceitação. Internamente, Maria lutava com resquícios do segredo. Noites de insônia no apartamento, olhando o teto rachado como mapas de constelações, questionava: e se o silêncio voltar? Ana, sensível como uma poetisa de Coimbra, respondia com cartas diárias, inspiradas em Florbela Espanca: meu amor, tu és a flor que brota na pedra. O romance delas era assim, KCH tinha em sua profundidade, mas romântico em sua ternura, humano em sua vulnerabilidade. O ano fechou com um gesto de redenção plena.
Teresa, mudada pela rejeição, fundou uma associação em Setúbal para apoio a mulheres LGBTQ+, usando sua culpa como combustível. Aprendi contigo, Maria, escreveu ela. O pai de Maria, recuperado, visitou a loja, comprando um azulejo de 2 mãos unidas, para a parede de casa. A mãe bordou um chale para Ana, com padrões de cravos e ondas, simbolizando revolução e mar. O inverno de 2024 trouxe geadas raras a Lisboa, forrando as ruas de Alfama com um véu branco que contrastava com os azulejos azuis, como lágrimas congeladas de saudade. Maria e Ana, agora casadas no coração da cidade eterna, enfrentavam o primeiro grande teste de sua união, a gravidez de Ana via inseminação, um milagre moderno entrelaçado à tradição portuguesa de família extensa. Vamos ser 3, como a Santíssima Trindade, mas com mais risos, brincou Ana, o ventre arredondando-se como as colinas de Monsanto. Maria, tocando a barriga com reverência, sentia o crush secreto evoluir para um amor maternal, profundo e aterrorizante. O silêncio que outrora a protegia agora era substituído por conversas sussurradas ao luar, planejando nomes inspirados em santas e poetisas, Isabel, por Inês de Castro, ou Sofia, por Mel Brainer. A gravidez trouxe um novo conflito, sutil como a névoa do Douro, dúvidas internas de Maria sobre maternidade em um mundo ainda enviesado. E se o bebê herdar o meu silêncio? E se o julguem como me julgaram, confessava ela nas sessões de terapia no Hospital de Santa Maria, onde psicólogas com sotaque lisboeta teciam redes de apoio. Ana, forte como as muralhas de Almeida, respondia: ensinaremos-lhe a falar como os cravos nos ensinaram a florescer. Elas frequentavam grupos de apoio no centro comunitário do bairro da Ajuda, misturando-se a outras casais, partilhando histórias de traições familiares e vitórias pequenas, como avós que, devagar, aceitavam netos arco-íris. A traição de Teresa, agora aliada improvável, tornou-se ponte. Ela organizou um workshop de artesanato para grávidas LGBTQ+, em Setúbal, convidando Maria como oradora. Redime-me, pediu Teresa por carta, e Maria, perdoadora como o fado que lamenta mas segue, aceitou. A viagem de comboio ao Alentejo foi catártica, campos dourados de trigo ondulando como mares interiores, vilas brancas de Évora ao fundo. No evento, sob as arcadas do convento de São Francisco, Maria falou: o segredo me destruiu, mas o amor me reconstruiu. Silêncio não protege, uné. Teresa, nos bastidores, chorou, o remorso transformado em ação, uma amizade renascida, humana e imperfeita, como as oliveiras retorcidas que sobrevivem secas. O CAO Trau veio em março, durante uma tempestade que fustigou Lisboa como a fúria de Camões contra o destino. Ana entrou em trabalho de parto prematuro, as contrações como ondas quebrando na rocha do Penedo. No hospital, sob chuva torrencial que tamborilava nos vidros como um fado urgente, Maria segurou sua mão, o pânico misturado em empolgação. Horas de dor, gritos e quando corredores como lamentos de viúvas no Douro, e então o choro, um bebé menina, olhos verdes como os de Ana, sardas como as de Maria. Chama-lhe Luzia, sussurrou Ana, exausta mas radiante, pela luz que nos guiou. Maria, lágrimas salgadas como o sal de Aveiro, beijou a testa da filha, o coração explodindo em gratidão. O silêncio do nascimento era sagrado, um novo começo. A família estendeu-se como raízes de sobreira. O pai de Maria, agora avô orgulhoso, trouxe berços de vinho de Mafra. A mãe, tricotando mantas de lã da Serra da Estrela, rezava não por salvação, mas por saúde. Amigas do fado visitavam com cantigas de berço alentejanas, enchendo o apartamento de risos e cheiros de broa de milho. Teresa enviou um moubal de conchas do Sado, simbolizando mares calmos após tempestades. O pós-parto trouxe romantismo renovado, noites de amamentação no mirador da Senhora do Monte, luzia ao peito de Ana enquanto Maria cantava baixinho Nana de um poeta, passeios no jardim zoológico, com Luzia fascinada pelos pavões, e quando a exuberância de Portugal. O amor delas, agora trino, era KCH tinha em sua profundidade discussões sobre sono perdido, risos sobre fraldas, mas sempre romântico, com bilhetes escondidos em bolsos. Tu e Luzia, meu Portugal inteiro. Socialmente, Portugal evoluía, leis de adoção para casais do mesmo sexo aprovadas no Parlamento, em sessões televisionadas do Terreiro do Paço.
Maria testemunhou, orgulhosa, o progresso que seu sofrimento ajudara a pavimentar. A primavera de 2025 desabrochou em Lisboa com uma explosão de jasmins e cravos, perfumando as ruas como um perfume de esperança renovada. Luzia, com 6 meses de vida, era o sol da família, cabelos cacheados como os de Maria, olhos que mudavam do verde ao castanho como o Tejo ao entardecer. Maria e Ana, mães exaustas mas eufóricas, equilibravam a loja azulejos do coração com as demandas da maternidade, noites em claro como vigílias de romaria, dias de gargalhadas como festas de São João. O crush secreto de outrora, que destruíra Maria internamente, agora era lenda contada em sussurros para Luzia. Mamã Maria aprendeu que o amor grita para ser ouvido. O conflito final, sutil e humano, surgiu das próprias sombras. Ana, pressionada pelo crescimento da loja, considerou uma parceria com uma galeria em Porto, o que exigiria separação temporária. Só 3 meses, Maria. Pelo nosso futuro, argumentou ela, durante um jantar de lampreia à bordaleza no cais do Sodré. Maria, o peito apertado como um novelo de lã minhota, reviveu o pavor do silêncio. E se a distância nos quebrar, como o segredo me quebrou? A discussão escalou, palavras afiadas como facas de ourivos voando, acusações de insegurança, defesas de ambição, e quando o KCH tinha de suas origens. Ana chorou, o rosto molhado como a costa da Nazaré em tormenta. Eu te amo, mas o amor precisa de espaço para crescer, como as vinhas do Douro. A crise culminou numa noite de lua cheia no castelo de São Jorge, onde as muralhas antigas guardavam ecos de moras e cristãos. Maria, sozinha com Luzia ao colo, subiu as escadarias íngremes, o vento atlântico carregando lamentos de fado distante. Ali, sob as estrelas que Pessoa chamara de múltiplas solidões, ela confrontou seu demónio, o medo de perda, raiz do silêncio protetor. Ligou para Ana, a voz tremendo, volta. Não por mim, por nós. O amor não é distância, é ponte, como o 25 de Abril sobre o Tejo. Ana, do outro lado da linha, soluçou, eu fico. Somos mais fortes juntas. A reconciliação foi romântica e profunda, uma viagem familiar ao Alentejo, acampando sob as estrelas de Évora, com Teresa, agora tia honorária, juntando-se com histórias de redenção. Ao redor de uma fogueira de lenha de azinheira, cantaram fado e modas, Luzia adormecendo ao som de violas. A traição passada, o silêncio quebrado, tudo convergia num humanismo português. O reconhecimento de que a vida é fado, dor e alegria entrelaçados, mas o amor, quando autêntico, triunfa. O verão trouxe o ápice, a inauguração de uma exposição na loja Saudades Reveladas, com azulejos de artistas lésbicas inspirados em suas histórias. O pai de Maria discursou, voz rouca, minha filha ensinou-me que o silêncio cala, mas a verdade liberta. A mãe bordou um estandarte com cravos e ondas. Teresa contribuiu com uma peça, 2 figuras abraçadas em conchas, simbolizando perdão. O final, humanamente perfeito, veio em dezembro, no aniversário de 1 ano de Luzia. Na sede de Lisboa, sob os vitrais que filtravam luz arco-íris, batizaram-na, não em rituais rígidos, mas numa bênção laica com elementos católicos, unindo tradição e modernidade. Maria, segurando a filha, olhou para Ana, do segredo à luz. Obrigada por me salvares. Ana sorriu, os olhos brilhando. Nós nos salvamos, amor. Como Lisboa se salva do mar, uma onda de cada vez. E assim, em Portugal, terra de fado e cravos, o amor delas floresceu, não sem cicatrizes, mas com a força da resiliência humana, um hino à verdade que cura o que o silêncio destrói.